SpaceX Preparação, aula 12. Vamos lá? Para essa aula, nós vamos concluir o assunto aí de cinemática com mais um conjunto de exercícios extras, tá certo? E aí, nas próximas aulas, nós vamos começar a parte dinâmica do nosso material. Vamos lá, vamos começar? Então, vamos para o nosso primeiro exercício extra de hoje. AFA. Uma pessoa brincando em uma roda gigante ao passar pelo ponto mais alto arremessa uma pequena bola, figura 1, de forma que esta descreve em relação ao solo a trajetória de um lançamento vertical para cima. A velocidade de lançamento da bola na direção vertical tem o mesmo módulo da velocidade escalar v da roda gigante, que executa o movimento circular uniforme. Despreze a resistência do ar, considere a aceleração da gravidade igual a g e π igual a 3. Se a pessoa consegue pegar a bola no ponto mais próximo do solo, figura 2, o período de rotação da roda gigante pode ser igual a... Então, está aí as alternativas que foram dadas no enunciado, bem como a figura. Bom, mais um problema literal. Você tem que se acostumar a resolver esses problemas literais. Cada vez mais estão presentes aí no concurso da prova da SpaceX. Tá certo? Bom, pause o vídeo, anote o enunciado e tente fazer. Bom, eu espero que você tenha pausado o vídeo e tenha anotado o enunciado e tentado fazer, por que não? Então vamos lá, vamos resolver essa questão? Olha só, observe o seguinte, na situação indicada aqui na figura 1, é como se o cidadão tivesse imprimido uma velocidade de tal forma que o resultado disso tudo é uma velocidade perpendicular ao solo, ou seja, aqui, olha, na vertical. Então, esse é o resultado disso tudo, tá certo? E o resultado disso tudo é v, a velocidade escalar, a velocidade linear de rotação aqui da roda gigante, tá certo? Bom, a roda gigante, ela executa um MCU, tá? Um movimento periódico, diferente do movimento circular uniformemente variado, que não é periódico. Tá certo? Exatamente porque ele não tem a velocidade angular constante. Ok? Então, essa aqui é a trajetória da bola, na figura 2. Ela vai simplesmente na vertical, vai até o ponto mais alto e chega até aqui no ponto mais baixo, em que o cidadão consegue capturar a bola novamente. Bom, é razoável você imaginar o seguinte. Só meia volta, não é isso? Só meia volta para que ele consiga recuperar a bola. No contrário, ele teria que dar o quê? Meia volta, mais meia volta, mais meia volta. Ou seja, uma volta e meia para capturar a bola novamente, para fazê-lo das duas uma. Ou ele lançou a bola extremamente alta, né? E a gente não sabe disso, tá certo? Pouco provável. Ou a roda gigante tem uma velocidade angular muito elevada. Também não é razoável para uma roda gigante. Então, é razoável que ele tenha dado somente meia volta, tá certo? Para pegar a bola novamente. Okay? Então, o tempo que ele gasta para dar meia volta, que é meio período, é o tempo que a bola leva para sair do ponto mais alto da roda gigante, ir até o ponto mais alto de sua trajetória e retornar ao ponto mais baixo. E eu vou considerar isso aqui como sendo o ponto zero, a altura zero, tá certo? Então, a bola já sai de uma altura valendo quanto? 2r, ok? Então vamos lá? Olha só, eu sei que a velocidade escalar da roda gigante, a velocidade linear, é ômega vezes o raio. E o ômega, por sua vez, é 2π sobre o período. Pode também ter a relação 2π vezes f, mas 2π sobre o período, uma vez que ele está falando de período, ok? Que ele está pedindo período, na verdade. Então, 2π sobre o período vezes o raio é a velocidade linear da roda gigante, da sua periferia. Ok? Bom, a velocidade inicial da bola, quando é arremessada, é exatamente igual a essa velocidade linear. Ok? Então, coloquei aqui, ó, V0 igual a V 6R sobre o período. Por que 6? Porque ele pediu para usar o π valendo 3. Então, aqui vai ficar 6. Tá certo?
Então tá aí. Essa é a velocidade escalar da roda gigante e também é a velocidade inicial da bola, tá certo? Na vertical. Repito, não é exatamente a velocidade com que ela foi lançada. É o resultado disso tudo, porque se você prestar atenção, eu tenho aqui a velocidade linear, já que eu estou imaginando aqui a roda girando no sentido horário, tá certo? Então ela tem uma velocidade aqui, olha, nesse caso na horizontal, ok? E ela vai ser arremessada. Se ela for arremessada na vertical pela pessoa, a velocidade resultante, olha só, vai sair nessa diagonal. E não é isso que ele fala no problema. A velocidade resultante sai na vertical. Então ele deve estar arremessando um pouquinho para frente, tá certo? De tal forma que o resultado vai dar aqui, olha, em linha reta. Tá certo? Então vamos lá. Vamos montar a equação horária do espaço, ou melhor dizendo, da altura ocupada pela bola. Y igual a y0 mais v0 vezes t menos gt ao quadrado sobre 2. Claro, estou admitindo aqui que a bola tem velocidade inicial para cima e gravidade para baixo. Claro que o movimento vai ser retardado. Ok? Então está aqui essa expressão horária da altura da bola, do y. Ok? Bom, agora eu tenho v0. Está aqui o v0. Tá certo? E o tempo em que o y vai ser igual a zero nessa posição aqui embaixo da roda gigante, eu estou admitindo meia volta, então metade do período, tá certo? Então, para que o y seja igual a zero, repito, nessa posição aqui embaixo, vai ser exatamente um instante, metade do período, tá certo? A meia volta que a roda gigante executou, ok? É razoável. Substituindo esses dois dados na nossa função horária aqui embaixo e usando depois a expressão aqui do v0, tá certo? Eu vou encontrar, então, para o período 20v sobre 3g, tá certo? Bom, na verdade eu usei no lugar do r, né? Porque eu tenho a relação do v0 com o r, tá certo? Substituir aqui, tá? Ok? E aí eu vou encontrar em função do v0, que é o que ele pediu, na verdade não de v0, mas de v, porque o v é igual a v0, tá certo? Então a alternativa correta aí, letra C. Repare que essa questão é bem interessante, ela está misturando aí a questão do movimento uniformemente variado na vertical com o movimento circular uniforme. Tá bem interessante essa questão. Nosso próximo exercício extra, outra questão da AFA. Então vamos lá. Dispõe-se de 4 polias ideais de raios RA igual a R, RB igual a 3R, RC igual a R sobre 2 e, finalmente, RD igual a R sobre 10, que podem ser combinadas e acopladas a um motor cuja frequência de funcionamento tem um valor F. As polias podem ser ligadas por correias ideais ou unidas por eixos rígidos, e nos acoplamentos não ocorre escorregamento. Considere que a combinação dessas polias com o motor deve acionar uma serra circular S para que ela tenha uma frequência de rotação igual a 5/3 da frequência do motor. Sendo assim, marque a alternativa que representa essa combinação de polias. Então está aí a figura que foi colocada no enunciado. Então pause o vídeo, anote aí o enunciado e tente fazer. Bom, eu espero que você tenha pausado o vídeo e anotado o enunciado e, por que não, tentado fazer essa questão. Bem legal essa questão. Então vamos lá. A ideia aqui é tentar achar um modelo que se encaixe aí aos propósitos do nosso problema. Senão, você vai ter que ficar testando item por item. Isso não vai dar muito certo. Você não vai ter muito tempo para ficar realizando essa prova. Vai ter que ficar testando A, o B, o C, o D. Não, vamos tentar procurar um modelo que se encaixe aí aos propósitos do enunciado, tá certo? Vamos pegar aí um modelo qualquer, tá? Então tá aí, peguei essa figura aí para representar o nosso modelo, ok? Então aqui nós temos a polia 1, ok? 2, 3 e aqui eu vou ter a polia que vai ficar acoplada na serra S, ok? Esse vai ser o nosso modelo, tá certo? Quem é o 1? 1 pode ser o A, pode ser o B, pode ser o C, pode ser a polia D, tá certo? Não importa, é o nosso modelo, ok? Então vamos lá. Olha só, observe o seguinte, da polia 1 para a polia 2, eu tenho um acoplamento aqui por correia, então eu posso usar a relação da frequência. Vou usar a relação da frequência uma vez que ele quer a frequência, tá certo?
Então, olha, a frequência da polia 1 vezes R1 vai ser igual à frequência da polia 2 vezes o raio da polia 2. Tá? Agora, repare que na figura eu tenho a polia 3 e a polia 2 acoplada aqui, olha, no mesmo eixo. Tá? O que significa isso? Significa que 2 e 3 têm a mesma frequência. E a frequência da polia 1 é exatamente a frequência do motor, também um acoplamento pelo mesmo eixo. Tá certo? Então, olha só, eu posso pegar esses dados aqui e substituir aqui, olha, nessa primeira expressão. Tá certo? Eu vou chegar à seguinte conclusão, que a frequência da polia 3 vai ser igual a F, que é a frequência da polia 1, tá? Vezes o raio da polia 1 dividido pelo raio da polia 2. Tá certo? Lembrando, coloquei o F2 igual a F3, substituí aqui o F3. Tá certo? Passo o R2 dividindo. O F1 é a frequência do motor. Só isso que nós fizemos por enquanto. Agora, repare que da polia 3 para a polia que vai estar acoplada aqui na serra, que eu vou chamar simplesmente de RS, tá certo? A polia que está acoplada na serra não é o raio da espira, ou melhor dizendo, da polia S, tá? É o raio da polia, tá certo? Que está acoplada na serra, ok? Então vamos lá. Acoplamento por correia, de novo, F da serra vezes o raio da polia que está acoplada na serra é igual a F3 vezes R3. Acontece que o F3 é essa expressão aqui. Vamos substituir aqui. Bom, e ele faz uma exigência, que a frequência da serra seja 5/3 da frequência do motor. Vamos usar esse dado aqui, tá certo? Então, olha, a questão se resume em achar qual é o raio que vai estar acoplado na serra S, que vai me dar todo esse resultado aqui, olha. Tá certo? Esse é o nosso modelo. Mais uma questão aí, olha, literal, tá? Até tem um número aqui, na verdade uma fração, 3/5, mas eu tenho que ficar analisando o que vai se encaixar nesse nosso modelo, tá certo? E aqui fica um pouco mais fácil de você analisar, porque se resume simplesmente aos raios que você vai colocar na polia 1, na polia 2, na polia 3 e acoplado na serra S. Tá certo? Bom, vamos analisar o primeiro item, não é isso? Vamos lá? Ele vai usar o RA, que vale R. Então, o R1 vai ser R. Tá certo? Vai usar o R2, sendo B. Então, o R2, 3R. Vai usar o R3 valendo C, ou seja, R sobre 2. E o resultado aqui, olha, tem que ser igual ao raio de D, que é R sobre 10. Vamos substituir. E batata. Deu certinho. É exatamente a letra A. Tá certo? Então, dessa forma, você encontrou aí a alternativa. Não tem como você achar de outra forma. Você teria que ficar fazendo por tentativa e erro. Dessa forma aqui é um pouquinho mais simples, porque você vai usar simplesmente as relações de raios que ele te deu no enunciado. Tá certo? Uma questão interessante aí, essa questão da AFA. Eu não a classifico como uma questão muito difícil. No entanto, ela tem a certa dificuldade de ter que mostrar que você tem que procurar um modelo, força você a encontrar o modelo e aí sim você vai fazer os testes, tá certo? Em vez de ficar desenvolvendo todas essas equações de item por item, A, B, C, não. Acha o modelo e aí você acha a resposta dessa questão, tá certo? Próximo exercício extra. Vamos lá, anote o enunciado. Na figura abaixo, a haste BC oscila devido à ação da haste rígida AD. O ponto A está ligado à periferia de um volante com diâmetro de 9 polegadas que gira nesse exato instante com uma frequência de 60 RPM e com aceleração angular de 6 radianos por segundo ao quadrado. Determine para esse instante, congelamos a imagem, né? A velocidade linear do ponto D. Letra B, a velocidade angular de BC. Letra C, as acelerações tangencial e normal do ponto C. E letra D, a aceleração angular de BC. E, para concluir, a aceleração tangencial em D. E ele forneceu aí, olha, um pé valendo aproximadamente 12 polegadas, tá certo? Então, pause o vídeo, tente fazer aí essa questão, tá certo? E depois retorne. Bom, eu espero que você tenha pausado o vídeo, então vamos lá. Letra A, para achar aí a velocidade linear do ponto D.
A velocidade linear do ponto D é igual à velocidade linear do ponto A, tá certo? Nessa situação, repito, tá certo? A haste está bem aqui na horizontal, tá? Então A e D têm a mesma velocidade linear, ok? E a velocidade linear de A vai ser igual a ômega vezes o raio do volante, não é isso? O raio do volante, olha, 4,5, isso aqui é o diâmetro, tá? Bom, utilizando então os dados que ele forneceu no problema, 2πf, que é o ômega, vezes o raio, tá certo? Então, 9π polegadas por segundo, ok? Essa é a velocidade linear de A e é a velocidade linear do ponto D. Letra B, ele quer saber qual é a velocidade angular de toda a haste. Eu vou usar a velocidade linear de D, tá certo? Que vai ser o ômega da haste vezes a distância de B até D, tá certo? Então, para achar o ômega da haste, o ômega de D, que é o ômega da haste, eu uso a velocidade linear de D dividido pela distância entre B e D, tá certo? Π sobre 4 radianos por segundo. Só utilizar os dados que nós temos. 3 pés, não é isso? 3 pés aqui corresponde a 36 polegadas, tá? Ok? De acordo com o dado aqui do enunciado, tá certo? Letra C, ele quer as acelerações tangencial e normal do ponto C. Então, vamos lá. Para isso, eu vou achar primeiro a aceleração tangencial do ponto D, tá? Que vai ser igual à aceleração tangencial de A nesse instante, repito, tá certo? O volante ele executa um movimento circular uniformemente variado. Não é um movimento periódico, mas ele tem uma frequência instantânea, tá certo? Tem uma velocidade angular instantânea, ok? E uma aceleração tangencial também instantânea, ok? Ainda que seja constante a aceleração, mas ela não é constante na orientação, né? Muda a orientação. Ela é tangente à trajetória, então vai mudando a orientação. Tá certo? Mas o fato é que a aceleração tangencial de D é igual à aceleração tangencial de A e vai ser igual à velocidade, perdão, à aceleração angular vezes o raio, tá certo? Do volante. Então tá aí, olha, 27 polegadas por segundo ao quadrado é a aceleração tangencial de D, tá? Ele vai pedir isso na letra E, mas já resolvemos a letra E porque temos que resolver aí a letra C nessa situação. Ele quer então a aceleração tangencial de C, eu preciso saber qual é a aceleração angular de toda a haste, tá certo? Então vamos lá. Tá aí, olha, a aceleração tangencial de D é a aceleração angular da haste vezes a distância entre B e D, tá certo? Então, utilizando aqui a aceleração tangencial de D, que vale 27, a distância entre B e D, que vale 36 polegadas, eu vou encontrar para a aceleração angular da haste, não só de D, mas da haste como um todo, 3/4 de radiano por segundo ao quadrado. Tá certo? Agora que eu tenho a aceleração angular, eu posso encontrar a aceleração tangencial do ponto D, perdão, do ponto C. Então vamos lá. A aceleração angular de D é igual à aceleração angular de C e eu posso achar a aceleração tangencial de C usando a aceleração angular de C, que é igual a de D, 3/4 radianos por segundo ao quadrado, vezes a distância entre B e C, 5 pés, 60 polegadas. Então, 45 polegadas por segundo ao quadrado é a aceleração tangencial de C. Tá certo? Agora ele quer a aceleração normal. O que ele quer dizer com aceleração normal? É a aceleração centrípeta, tá certo? Perpendicular à trajetória. Normal é perpendicular, tá? Então, vamos lá. A aceleração, então, centrípeta de C vai ser igual ao ômega da haste ao quadrado vezes a distância entre B e C. Aí, olha, 15π ao quadrado sobre 4 polegadas por segundo ao quadrado. Tá certo? Eu tenho a velocidade angular, né? Tá aqui a velocidade angular, né? Cadê? Aqui, π sobre 4, tá certo? Então, só elevar ao quadrado e vamos substituir a distância entre B e C, 5 pés, tá certo? 60 polegadas. Então, tá aí. A letra E e a letra D nós já resolvemos, tá certo? Uma questão bem interessante, bem bacana, tá certo? Só que não utiliza aí sistema internacional. Muitas vezes ele pode colocar esse sistema aí, que não é o nosso sistema internacional, mas é um sistema de medida sem problema nenhum, tá certo? Última questão extra, prometo. Vamos lá.
Dois trilhos estão conectados em direções perpendiculares conforme mostra a figura. Nesses trilhos movem-se duas guias ligadas por uma barra rígida de comprimento L com articulações às guias. A guia A move-se do ponto de intersecção dos trilhos, executando um movimento uniforme com velocidade U. Pode-se afirmar que o módulo da velocidade instantânea da guia B vale, então está aí as alternativas que ele colocou no enunciado, bem como a figura. Então vamos lá, pause o vídeo, anote o enunciado e procure fazer, por que não? Bom, eu espero que você tenha pausado o vídeo e tentado fazer. Vamos conferir a sua resposta. Então vamos lá. Repare o seguinte, de acordo com o enunciado, a guia A parte aqui, olha, do ponto de intersecção dos trilhos, portanto, seu espaço inicial 0, então ela parte do 0 com velocidade constante para a direita. Quando isso acontece, então a guia B começa a descer. A pergunta é, qual a velocidade da guia B? Qual a velocidade instantânea da guia B? Será que também vai ser um movimento uniforme? É essa a pergunta, né? Que ele quer a velocidade. Bom, dimensionalmente, se você observar aqui, olha, no item A, aqui em cima eu tenho metro quadrado, isso daqui também vai ter dimensão de metro quadrado no Sistema Internacional de Unidades, tá? Fazendo uma análise dimensional bem tranquila, bem simples, tá? Sem a rigidez, eu vou encontrar então metro por segundo. Então, dimensionalmente está correto, tanto o item A quanto o item E. E também, vamos observar o item B. Aqui em cima eu vou ter também, olha, se for sistema internacional, metro quadrado, segundo ao quadrado, que é a velocidade, né? Vezes o tempo. Então, aqui em cima eu vou ter metro quadrado por segundo. Aqui embaixo, essa raiz quadrada aqui vai me dar o metro, como nós observamos aqui, né? Então, eu vou ter metro quadrado por metro, então eu vou ter metro por segundo. Dimensionalmente, a letra B, bem como a letra D, estão corretos. Agora, olha o item C. Isso aqui vai ter dimensão de metro. E aqui embaixo, dimensão de metro, isso aqui é adimensional. E isso daqui, dimensão de metro, está errado. Ele quer velocidade. Tá certo? Então, o item C desses itens é o único que eu posso descartar. Tá? É sempre interessante você fazer essa análise dimensional, porque você consegue excluir alguns itens aqui das alternativas da sua questão. Tá certo? Então, vamos lá, gente. Vamos resolver essa questão. Olha só. Tem um vínculo aqui, tá? E qual é o vínculo? Para qualquer instante tomado com uma barra rígida, sempre vai ter o seu comprimento L, x, que é a distância aqui do guia A partir da intersecção, não é isso? Ao quadrado, mais y ao quadrado, que é a distância do zero aqui, né, da intersecção dos trilhos até a guia B, tem que ser igual a L ao quadrado. Teorema de Pitágoras, não tem segredo. Esses dois trilhos são perpendiculares entre si, conforme foi colocado. Tá certo? Para qualquer instante, tá? Esteja a guia A onde estiver. Se a guia A estiver aqui no zero, então o y é igual a L. Pronto. Não tem segredo, tá? Bom, acontece que o x é igual a u vezes t, tá certo? Essa é a função horária da guia A, tá certo? Já que o espaço inicial é o zero, ele partiu da intersecção, tá? Então, se eu substituir o x valendo u vezes t aqui na expressão de cima e isolar o y, olha o que eu vou encontrar. Y, então, vai ser igual a raiz quadrada de L ao quadrado menos u ao quadrado vezes t ao quadrado. Opa! Repare que o item E e o item B estão somando, não é isso? Então, olha, você já fica aqui esperto. Talvez os itens B e E não estejam aí no seu alvo, tá certo? Talvez não sejam as alternativas que você esteja procurando. Quem sabe é o item D? Não sei. Vamos continuar analisando. Ou o item A, né? Vamos lá. Bom, ele quer a velocidade da guia B. Para você encontrar a velocidade da guia B, olha, a variação do y, eu posso pegar a taxa de variação instantânea. Como? Derivando. Você lembra que eu falei da derivada lá atrás? Bom, então vamos derivar o y. A velocidade da guia B vai ser a derivada de y com o tempo, tá certo? Isso daqui, gente, é uma função polinomial, tá? Meio que camuflada, porque na verdade você tem uma função composta, tá? Você tem uma variável, por exemplo, uma variável aqui, olha, w elevado ao meio, tá? E você deriva isso como se fosse uma função polinomial. Desce esse 1 meio multiplicando, tá? Ele aqui, olha. E subtrai uma unidade aqui em cima, não é isso? 1 meio menos 1 vai dar menos meio. Então, o w vai ficar w elevado a menos meio. Por isso que está aqui embaixo, olha. Tá certo? Só que, como é uma função composta, a regra aqui é chamada de regra da cadeia.
Então, além de fazer essa derivada externa aqui, eu tenho que multiplicar pela derivada do que está aqui dentro com relação ao tempo. Tá certo? Bom, o L é fixo, é constante, então ele não tem derivada. Quem deriva, então? É essa expressão aqui, olha, da segunda parcela da subtração. Vai ficar 2, desce o 2, não é isso? 2u ao quadrado vezes t. Não posso esquecer do sinal negativo. Por isso está aqui, olha, menos 2u ao quadrado vezes t. Tá certo? Então, o módulo da velocidade b está aí, olha, u ao quadrado vezes t dividido pela raiz quadrada de L ao quadrado menos u ao quadrado vezes t ao quadrado. A alternativa correta, então, é a letra D, tá certo? Uma vez que o movimento aqui, olha, do B é retrógrado, né? Ele está indo para o zero, né? Tá certo? O y está diminuindo com o tempo, né? Você vai dar negativo, tá? Mas como ele pediu um módulo, tá aí, olha. Mas tem uma outra maneira de se resolver essa questão sem recorrer a essa ferramenta avançada, né, de derivar a função. Vamos ver como é que funciona essa forma diferente? Então vamos lá, vamos estudar uma forma alternativa de resolver essa questão. Vamos pegar aí novamente a figura, tá certo? Bom, e vamos observar o seguinte, para qualquer instante dado, o y sempre vai ser dado por essa relação, tá? Sempre, qualquer que seja o instante, ok? Bom, o que acontece aqui é o seguinte, se você está puxando a guia A para a direita com a velocidade u, você pode imaginar que todo esse conjunto aqui, a haste e a guia B, também esteja se movimentando para a direita com velocidade u. Todo mundo com velocidade u para a direita, tá certo? Mas, se isso acontecesse, a guia B teria que sair do trilho. E por que ela não sai do trilho? Bom, ela não sai do trilho porque é como se eu tivesse uma composição de movimento acoplado aqui à rotação da haste para a esquerda. Então, olha, puxo a guia B tentando fazer com que ela saia do trilho, mas a haste rotaciona, forçando a guia B a voltar para o trilho. Só que esses dois movimentos são simultâneos, ou seja, eu tenho uma composição de movimento. Então, é como se eu tivesse aqui a haste B rotacionando em torno do ponto A para a esquerda com uma certa velocidade angular, tá certo? E se ela tem uma velocidade angular, o ponto aqui, olha, a guia B tem uma velocidade linear que é tangente à trajetória. E como é que eu encontro a velocidade linear da guia B? É ômega vezes o raio. E quem é o raio? L. Lembre-se, se a velocidade linear ela é tangente à trajetória, ela vai ser perpendicular ao raio. Tá certo? Quem é o raio? L. Tá? Claro, a velocidade linear estaria aqui. Tá? Só que eu estou fazendo a composição de movimento. O movimento para a direita e esse movimento aqui, olha. Tá certo? Isso acontece concomitantemente, simultaneamente. Tá certo? Então, quem é a velocidade resultante da guia B? Tá aí, olha. Essa é a velocidade resultante da guia B. A velocidade que ele pediu, na verdade, né? O módulo dessa velocidade. Isso acontecendo aí, olha, a guia B sempre vai deslizar aqui no trilho. Tá certo? Como se fosse a composição desses dois movimentos. Tá certo? Um movimento retilíneo para a direita e um movimento circular aqui, fazendo com que ela esteja pendendo aqui sempre para o trilho. Interessante essa forma de visualizar, né? Então, vamos lá. Observe esse triângulo A, B e o ponto de intersecção. Eu posso pegar esse ângulo beta aqui, olha. Tá certo? E se esse ângulo aqui vale beta, você consegue enxergar que nesse outro triângulo aqui dos vetores, esse ângulo aqui também vale beta? Consegue enxergar isso? Bom, eu vou confiar nisso, hein? Tá certo? Você pode até pensar numa semelhança de triângulo, sem problema nenhum, tá? Aqui o triângulo, ou melhor dizendo, né? Aqui é o ângulo reto. Aqui é o ângulo reto, tá certo? Então, esse aqui é o tangente, aqui é o B, né? Então, aqui é como se você pudesse também pensar no B, tá certo? Bom, então vamos lá. Eu vou pensar na tangente de beta. Você poderia também pensar na semelhança de triângulo. Nada de usar a hipotenusa aqui, tá? Ômega L, aqui o L, tá certo? Vamos usar o que nós temos aqui, o que nós queremos. Temos o U, quero o FB. Eu tenho o Y e tenho o X. Então, vou usar a tangente de beta, tá certo? Tangente de beta, então, usando aqui esse triângulo maior, cateto oposto sobre cateto adjacente, x sobre y, não é isso?
E esse triângulo aqui menor, cateto oposto, VB, sobre cateto adjacente, U. Ok? Eu quero VB, então é só passar esse U multiplicando, tá certo? Quem é o X? U vezes T, então vai ficar U vezes T vezes U. Quem é o Y? Olha aqui em cima, substitui, está aí o módulo do vetor que ele estava pedindo aí na questão, tá certo? Bacana aí, olha, essa forma de você pensar, ó. Também uma associação de movimento, isso é uma composição de movimentos aí, sendo que um é um movimento retilíneo e o outro é um movimento circular, tá certo? Bom, com isso nós concluímos a aula de hoje. Bastante exercício, não é verdade? Tente fazer novamente sem visualizar a solução. Restando dúvida, volte aí para nossas resoluções, tá certo? Volte para as aulas aí para ver a solução, tá? Pode ser que caia na SpaceX. Uma outra questão, quem sabe, como uma questão difícil do concurso, nunca se sabe, vai que. Uma vez eu falei para os nossos alunos, né? É difícil encontrar uma questão da SpaceX que cobre fluxo magnético, força eletromotriz, assunto lá de eletricidade e magnetismo. Não é que naquele ano caiu e eu consegui aí mostrar como é que funciona? Então, nunca se sabe, tá certo? Conhecimento nunca é demais, ok? Vai dizer que você ainda não se inscreveu no canal? Inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, vai, não custa nada. Gostou da aula? Gostou dos exercícios? Gostou da iniciativa? Dê o seu joinha. Até a próxima aula!